Mas para falar comigo sobre isso, trago Davidson Cavalcante aqui com a gente. Davidson, muito boa noite para o senhor. O seu staff de semana foi bom? Ótimo, na paz. Professor, eles passaram por poucas e boas, né? Disseram que foram maltratados dentro do avião, passaram calor e até não tinha alimento para eles. Que coisa, né, professor? Boa noite para o senhor. Olha só, apesar de ser o Trump que está na presidência da República, essa situação de deportação de imigrantes ela já acontece há muito tempo nos Estados Unidos. Óbvio que o Trump tornou isso uma bandeira eleitoral, uma bandeira de campanha, uma bandeira política. O Trump não pode mais se reeleger presidente dos Estados Unidos, diferente do Brasil. Esse é o último mandato dele como presidente. E ele está fazendo aquilo que ele cumpriu, aliás, aquilo que ele prometeu, está cumprindo agora. Óbvio que isso tudo depende de muita articulação, de muita conversa. Mas como eu falei hoje no Povo na TV, aqui para a Bárbara, e eu quero repetir isso aqui, não está na hora, inclusive para você que pensa em morar nos Estados Unidos, independentemente se o custo para entrar de maneira legal for alto, eu ainda acho que vale a pena um planejamento antes de você se locomover para o país nesse momento. Isso está acontecendo aqui, vai acontecer em muitas outras ocasiões. Óbvio que o trato, a forma, isso é questionável, mas existe lá nos Estados Unidos gente que aprova isso, acredite. A população parece que entende que o Trump está fazendo o que tem que fazer. Para nós aqui brasileiros, isso é humilhante chegar dessa forma, mas é evidente que cabe ao Itamaraty e o governo brasileiro conversar com as autoridades americanas, que afinal de contas, mesmo que sejam imigrantes ilegais, dependendo da situação, o tratamento truculento não justifica, mesmo que seja uma deportação, que afinal de contas está dentro da lei lá, e a gente precisa respeitar. Mas tratar mal, ainda mais que são imigrantes que foram em busca de trabalho, não é justificável, Brunoso. Professor, agora a gente foi para cá, para Manaus, e fala de assuntos realmente bastidores locais que revelam aí que Caio André recebeu um sim do governador do Amazonas, Wilson Lima, né, para assumir a Secretaria de Cultura do Amazonas. No entanto, o nome esbarra em resistências dentro do setor artístico e de grandes eventos. Caso o cenário aí, né, se complique, um plano para mantê-lo na Câmara Municipal de Manaus segue em análise, professor. Então a gente pode já dizer que ele é o novo secretário de Cultura? Não oficialmente, né, mas nos bastidores o nome do Caio já é dado como certo. Dia 29 de novembro, neste mesmo local aqui, você e eu, você e eu, antes de eu viajar, eu falei que o Caio era um nome sondado e especulado para a Secretaria de Cultura. Óbvio que o Caio também faz parte de uma engrenagem. A gente tem que... Amanhã eu vou falar sobre isso de novo. A gente tem uma engrenagem que o Wilson Lima vai mexer, o Caio está nela, e isso poderia trazer o Caio de volta à Câmara Municipal de Manaus. Mas o que eu percebo? Hoje o Caio respondeu dizendo que não há nada confirmado, não existe nenhuma conversa onde isso tinha sido tocado, que o governador não tocou nesse assunto com ninguém, mas é bastidor, gente. Bastidor, rumor, é sempre algo que vira uma cortina de fumaça. O nome do Caio André é sim especulado para a Secretaria de Cultura, como também o nome da ex-vereadora e ex-candidata a prefeita de Parintins, Brena de Aná, que também ventilava por esse meio. Só que tem aquela tal história. A classe artística, a gente está falando da cultura amazonense. Primeiro, precisa saber quem é o Caio. Segundo ponto, essa secretaria, além de estratégica, dá uma visibilidade gigantesca, porque ela lida com os maiores eventos do estado do Amazonas. Então, para quem está pensando num projeto político para 2026, de repente para o Caio uma candidatura à Assembleia Legislativa ou a outro cargo político, como para a Câmara Federal, é uma secretaria com um robusto orçamento, com um peso muito grande e com uma evidência, um holofote que só o mandato de vereador não daria para ele. Ele que foi ex-presidente da casa, mas acabou não se reelegendo. Então, o grande X da questão é, eu não vejo no momento atual nos bastidores o nome do Caio internamente com resistências. A gente vê fora. Então, a canetada é a classe artística, principalmente. A canetada vai depender do governador Wilson Lima, mas eu quero dizer aqui, tá? O Wilson e o Caio têm uma boa relação, não é de hoje. Caio é aliado do governador e já foi secretário no primeiro mandato de Wilson Lima, que estava na pasta de esporte. Então, a gente pode esperar, sim, que o Caio e o André possa aí ter força para a Secretaria de Cultura. Só falta oficializar. Mas lembra daquele velho ditado, amigo? Onde há fumaça, há fogo, né? Fogo! Eita! E a gente fala agora do segundo assunto, professor, sobre o Nacional que vence Manaus em noite de futebol e articulação política na Arena da Amazônia, né? Foi o primeiro aí reencontro público entre Omar Aziz e o prefeito Davi Almeida, com a participação
de Saulo Viana, atual presidente do clube, né? O secretário aí da Prefeitura de Manaus, o deputado também, o deputado estadual Rosenha, também participou da roda de prosa política no fim de semana. Lembrando Teve prosa, será? Teve muita prosa? Ah, claro. Lembrando que olha que foto bonita, Olha né? só. Eu sou torcedor do Nacional, então Eu quero sou do só São focar no Raimundo. clube aqui. Jogou também esse fim de semana Eu sou São também. Raimundo, eu sei que Aqui, ó, o bicho pega pra ele. o Caio, aliás, eu falo do Caio, o Saulo, deputado licenciado e secretário da SEMASC, é presidente hoje do clube, substituiu o Omar Aziz, que era o presidente do Nacional, o prefeito Davi Almeida e o deputado Rosen, que preside a Federação de Futebol aqui do estado. Olha, eu só quero dizer uma coisa, foi a época que o esporte, você ia para o estádio só para ver jogo. Política e articulação se faz em qualquer lugar. E isso aqui é retrato, mais uma vez, da coesão de um grupo político que já se constrói para as eleições de 2026. O senador Omar Aziz, que figura como um pré-candidato ao governo, o prefeito Davi Almeida, e é um nome pendular aqui, é importante analisar a presença do prefeito aqui, o Rosenha, que querendo ou não, é um pragmático, é um político pragmático, agora Saulo Viana. Não é de hoje que eu venho falando aqui que é bom observar o Saulo, porque o Saulo está numa secretaria estratégica, está numa evidência constante e sempre aparece em grandes eventos. Há quem diga para mim, inclusive, nesse jogo, que a presença do Saulo ali para aproximar mais ainda o senador Omar e o prefeito Davi Almeida é trivial. Até porque o Saulo hoje é muito próximo do Omar, Brunoso. Então a gente tem que pensar que toda a política, as articulações passam por um intermediador. Então a presença hoje do Saulo Viana nesse grupo é bom você observar, porque essa eleição de 2026 promete muitas surpresas. Eu sei de algumas, mas eu vou deixar aqui um spoiler para você acompanhar amanhã o quanto o esporte é um elemento forte para eleger politicamente e para dar evidência política a alguém. Esse quarteto fantástico aqui, mas tirando o Rosenha, esse triunvirato, esse trio aqui, é bom porque esse grupo está consolidado para 2026, inclusive com a presença do Saulo no meio do senador Omar e do prefeito Davi Almeida. E daqui a pouco a gente vai falar do Davi Almeida, né, na mudança dele no secretariado, que o senhor volta já depois do próximo bloco. Olha só, minha gente, vem pra cá. Olha, se a gente fosse revelar o que a gente fala no bastidor aqui, ninguém é pro céu, só eu, porque eu sou o único santo aqui nessa emissora. Mas eu posso dizer que o diretor... Não, o que você vai falar? Posso dizer que o diretor é uma má influência pra você. Ele é. Jean Reis, a pior influência daqui. Minha gente, vamos lá. Davi Almeida faz mudanças no secretariado e Renato Júnior vai ficar mesmo na CEMIF e na articulação política da prefeitura. Então, bateu o martelo, então. Arnaldo Flores, ele é um técnico, né? Então, Davi equilibra a gestão, coloca um cara mais técnico no IMMU para fazer o trabalho que é complicado em Manaus, viu? Porque não depende só da prefeitura, depende também da população, mas é um desafio, a mobilidade urbana não é de hoje, né, Bruno? A gente mora em Manaus, você anda por aí, a gente vê que é um problema danado e vai precisar de um cara operacional para organizar a casa. Agora, o Renato Júnior, político, vice-prefeito, hoje secretário de infraestrutura, terá também mais uma função, mas essa função já era algo que ele exercia e agora vai ficar muito mais em evidência, que é uma articulação política de bastidores. Não é de hoje que eu ouço, inclusive até de opositores, que o Renato é bom de conversar, de sentar, de dialogar. Então, além de ser um secretário numa pasta extremamente estratégica, que é a infraestrutura, terá também agora um trabalho de auxiliar o prefeito, como vice-prefeito e um articulador político também. Isso porque, voltando ao comentário que eu fiz aqui sobre o jogo do Nacional, que estava ali o Saulo, estava ali o Rosenha, ali estava também o senador Omar, agora a gente está falando de uma eleição de 2026. Por mais que esse assunto não seja oficial e público, ele está nos bastidores e o Renato é aí uma peça dentro dessa engrenagem, onde o prefeito Davi Almeida se torna aí um elemento também dessa transição, dessa articulação para as eleições do ano que vem. O Renato, ele aparece mais que o Rota, isso é visível, é do jeito dele, mas é perceptível que, pelo que eu sei por fontes, ele vai ser mais acionado agora como vice-prefeito em exercício, como vice-prefeito e prefeito em exercício, que o Davi deve sair mais de Manaus para tentar buscar recursos, afinal de contas, precisa, né? Sem dinheiro não dá para fazer muita coisa, né, Bruno? A gente viu mesmo no debate aqui, ele realmente ele aparece. E é bom que o prefeito saia, né? Estreite as relações. Manaus agradece cada recurso que entra para cá. Professor, até amanhã, hein? Até amanhã. Você vai lá na Norte FM, inclusive mandar um abraço para toda a Norte FM, completando um ano?
Ou 2 anos? Acho que 2 anos. Meu Deus, eu tô louco. Fazendo aniversário aqui na cidade de 2 Manaus, a anos. nossa Norte FM, qual fiz parte e faço parte ainda. Tô nem aí, que a rádio é minha, essa televisão é minha, tudo é meu. Até amanhã. Até amanhã.